Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. É você que ligou agora aí, você que passou o dedo aí no Facebook, tá correndo no Facebook, tá correndo no WhatsApp, você que colocou no Instagram agora. Dá um tempinho para mim, eu tenho uma palavra que vai abençoar você, a sua casa e a sua família. Ô Jefferson, eu estou escutando tantas pessoas falar de um lado, do outro, eu estou meio descrente, eu não estou acreditando mais em nada, eu não acredito. Eu vejo notícia de política, de líder religioso, então eu tenho uma palavra de Deus. Dá um tempinho de uns 10, 15 minutos, eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar, vai enriquecer, vai edificar a sua vida. Eu quero compartilhar um texto bíblico com você que está em Mateus, no capítulo 15, do versículo 23 ao 28, que fala sobre a mulher cananeia. Uma mulher que ela focou uma ideia na sua cabeça e ela foi atrás dessa ideia. Detalhe, ela estava com uma adversidade na casa dela. Ela estava com a filha dela tremendamente endemoniada, possuída por um espírito maligno, sofrendo. Né? Poderia citar várias pessoas, no meu caso também. Então, mas o que eu quero que você pegue dessa palavra é dois aspectos, duas coisas interessantes. A primeira é fé. O ser humano tem que ter fé. E a segunda é humildade. Eu quero relatar a respeito dessa mulher que Deus, assim, de uma maneira, ela foi elogiada por Deus, né? O texto, como eu falei, é Mateus capítulo 15, do versículo 23 ao 28. Marque, por favor, irmão, por favor, irmã, por favor, amigo, por favor, amiga, marque. Você deve ter uma Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia transforma vidas. Existe mais de 1 bilhão de cristãos no mundo inteiro. São pessoas que foram transformadas através da leitura, da aplicação, do estudo, do conhecimento da palavra de Deus, de buscarem a Deus, crerem em Deus, entregarem a vida a Cristo. É muito importante. O Senhor Jesus fala, eu gosto, sempre estou repetindo, Jesus fala em João 5,39, examine, leia, estude, pesquise, averigue a palavra de Deus. E o texto que eu vou dar para você é Mateus capítulo 15, do versículo 23 ao 28. Diz assim, ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Como eu falei, o texto é Mateus, capítulo 15, do versículo 23 ao 28, está lá na Bíblia, no Novo Testamento. Então a mulher cananeia, ela teve uma atitude de fé e ela teve muita humildade, como nós vamos narrar aqui. Preste atenção, Deus vai falar com você. Eu outrora vivia com a vida desgraçada, uma vida terrível de trevas, de luta, de ansiedade, de tribulação. Mas eu cheguei até o fundo do poço e lá no fundo do poço eu vi uma luz. Essa luz se chama Jesus, né? Jesus falou em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus tem uma palavra para edificar, para te colocar de pé, para restaurar a sua vida, a sua casa e a sua família. Ao ler esta passagem, concluímos que a mulher que chamou Jesus comoveu o coração do mestre e despertou a admiração dele. Por ser cananeia, de um povo estrangeiro idólatra, não era bem-vinda entre os judeus, mas ela não se intimidava diante das hostilidades. Ela possuía uma filha endemoniada, e o seu amor por esta criança desafiava todas as impossibilidades. O desejo de ver sua filha curada moveu essa mulher a ir ao encontro do Senhor Jesus. Ela saiu de sua cidade e viajou até onde o mestre estava e não descansaria até que Jesus ouvisse a sua súplica e atendesse o seu pedido. Ela clamava insistentemente e Jesus não respondia. Diante do silêncio do mestre, ela voltou a chamar. Os discípulos estavam incomodados, pois ela caminhava atrás deles e não parava de pedir socorro para sua filha. Jesus então respondeu que viera para as ovelhas de Israel. Ela não desistiu, veio e o adorou e voltou a pedir ajuda. Jesus disse a ela as palavras, os milagres, a salvação, ou seja, o pão era para os filhos, ou seja, os judeus, e não para os cachorrinhos, para o povo idólatra. A mulher cananeia não se ofendeu, pelo contrário, em um gesto de humildade,
declarou que bastava as migalhas, elas alimentariam. O poder de Jesus era tão grande que ela tinha certeza da cura da sua filha. Tal gesto de fé foi o suficiente. Sua filha foi curada. Deus não faz acepção de pessoas, apenas atesta em sua fé. Legítima foi a fé da mulher cananeia. Legítima foi a fé da mulher cananeia. Ela creu que aquele Jesus era o Filho de Deus, poderoso para salvar e curar. Se uma migalha de fé operou esse milagre, o que Deus não pode fazer por você? O que Deus não pode fazer por você? O texto lá de Gênesis que fala que a mulher e o homem, na idade tenra já, na idade de idoso, ia ter filho. Aí a Sara, ela riu. Aí o anjo falou, haveria alguma coisa difícil para Deus? Ah, você não conhece minha vida, a situação que eu tô, tá tudo de ponta cabeça a minha vida. A Bíblia fala que Deus chama as coisas que não são, como já fosse. Então o Deus, qual eu tô pregando, que é Jesus, ele é Deus de milagre, ele é o Deus que pode operar, ele é o Deus que cura, como ele curou a filha dessa mulher aqui. Nós vemos no texto a persistência, a constância da mulher, e nós vemos Jesus admirando, né? Nós vemos que Jesus elogiou ela. Olha que coisa bonita. Grande é a tua fé. Jesus olhou para aquela mulher, viu aquela mulher, o propósito do coração dela, por que ela estava buscando uma bênção, um milagre para a sua casa, e Jesus elogiou aquela mulher. Que coisa linda e maravilhosa. Nós vemos também na Bíblia que a humildade, ela não é você andar maltrapilho, todo mal vestido, todo assim, sabe, de qualquer jeito. A humildade é uma atitude de caráter. Então essa mulher teve muita humildade. A Bíblia fala que a humildade vai diante da honra. Livro de Provérbios que fala, a humildade vai diante da honra. Então a gente tem que ser humilde. Humilde para saber quem a gente é e o que a gente pode. Então aquela mulher soube o que ela poderia fazer. O que ela poderia fazer? Enfrentar toda a hostilidade, todos os intempéries, todas as adversidades e chegar até aquele que poderia resolver o seu problema. Então é isso, às vezes você está contando seu problema para A, para B, para C, para D, você tem que contar o seu problema para Deus, a sua adversidade, a sua crise, a sua ansiedade, aquilo que está angustiando a sua alma, seja enfermidade, seja problema de ordem social, seja emocional. Deus, ele é o Deus do milagre. Eu costumo dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é imutável, nosso Deus. O mesmo Jesus que operou no passado, ele pode operar nesse dia, nesta hora, neste vídeo que você está assistindo. Aí não sei se você está na sua casa, no seu trabalho, andando no automóvel, deitado numa cama, no seu escritório. Eu sei de uma coisa, Deus, ele quer que você entenda a palavra dele. Você saiba quem é ele. É um Deus criador, um Deus que pode agir poderosamente através de milagres e de curas, como agiu na vida da filha dessa mulher. A filha não estava presente, a mulher foi lá e apresentou a filha, né? A causa na presença daquele que pode, né? Jesus é o nosso Deus maravilhoso, é o nosso Deus salvador. Ele pode curar, ele pode libertar. Ele me curou da síndrome do pânico. Outrora eu não dormia, fiquei 3 anos com síndrome do pânico. Jesus me curou, Jesus curou, é um milagre para mim. Não interessa o que a sociedade fale, o que a academia fale, a ciência fale. Eu sei quem entrou na minha vida, me trouxe paz, alegria, vontade de viver, perspectiva, me deu a capacidade de falar que em Cristo eu sou mais que vencedor. Diante da síndrome do pânico, eu sou mais que vencedor. Então eu creio na palavra dele, eu tomo posse pela fé. Eu não vejo Jesus, mas eu sei que ele é real através da história, da pesquisa, da arqueologia, da leitura da Bíblia Sagrada e do Espírito Santo testificar no meu coração que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia fala, se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu não estou falando de salvação, mas a salvação está na pessoa de Jesus. Estou falando de milagre, de cura. Eu estou falando de fé, eu estou falando de humildade, eu estou falando da mulher cananeia. Uma mulher que não olhou para os obstáculos, que ela não olhou para os protocolos que ela tinha que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, respeitando isso. Ela não respeitou nem os discípulos, né? Ela não foi sem educação, mas ela deixou os discípulos de lado, ela foi direto na fonte. É isso que você tem que fazer, é isso que Deus está falando com você. Vá direto na fonte, vá na palavra de Deus, vá no nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. Está acima de qualquer pessoa que está aprisionada espiritualmente, igual a filha dessa mulher estava, qual o endemoniado, o gadareno estava. Então o nome de Jesus tem poder.
tem poder. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte B diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Esse é o poder de Jesus no mundo espiritual, esse é o poder de Jesus em nossas vidas, né? Jesus está aí agindo poderosamente através da ação da palavra de Deus, do Espírito Santo, usando homens e mulheres. Então marque aí o texto, é Mateus capítulo 15, do versículo 23 ao 28, a mulher cananeia, a mulher que teve fé, a sua fé foi tanta que Jesus chegou a elogiar: grande é a tua fé. Isso Jesus elogiando, que coisa maravilhosa. Deus que nos criou, que nos formou, e nos elogiar, que coisa maravilhosa. A mulher foi elogiada. A gente fala assim, mas Jesus humilhou ela. Não, Jesus viu até onde ela poderia ir. É dessa maneira. Jesus não falou não para ela. Jesus falou que a prioridade era... Jesus veio para a casa de Israel, né? Lá em João capítulo 1 fala que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos que receberam, deu. Então essa mulher creu, acreditou que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador, o que opera milagres, aquele que tem poder de cura. Então Jesus curou, Jesus libertou a filha da mulher cananeia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que estava na vida dessa mulher cananeia, que está relatado nesse texto bíblico. O mesmo Jesus que está na minha vida, é o mesmo Jesus que está na sua vida. Ele quer operar, ele quer manifestar o poder dele. Ele quer mostrar para você que ele é um Deus que pode curar e libertar em pleno século XXI, porque ele é o mesmo maravilhoso Jesus, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Jesus que eu prego, que eu ensino, que entrou na minha vida, que está na minha casa, que me constituiu família. Esse é o Jesus, e ele vai abençoar. Abra o seu coração, creia na palavra de Deus. Eu sei que não está fácil nesse mundo religioso, nesse sistema religioso, mas o evangelho não muda, meu amigo. O evangelho é o poder de Deus, que Paulo fala em Romanos, no capítulo 1. É o poder de Deus para transformar e salvar aquele que crê. Paulo fala: eu não me envergonho, eu, Jefferson, não me envergonho. Por isso que estou aqui pregando, testificando, né? Não iludindo as pessoas, falando da palavra de Deus, falando desse texto aqui, que Deus pode agir como agiu poderosamente na vida da mulher cananeia, e ele não faz acepção de pessoas, né? Era uma mulher que vinha de um povo idólatra, e ela foi, ela creu, ela acreditou, e ela voltou com a bênção para casa dela. Deus abençoe, fique com Deus, leia esse texto maravilhoso da palavra de Deus aqui em Mateus, leia todo o Novo Testamento. Deus vai alimentar a sua alma, Deus vai edificar você, a sua casa e a sua família. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha.